Por exemplo, se uma mãe que sente muita ausência daquele homem que partiu, que enfim, independente da forma como ele tenha partido, se ela fala o tempo todo, porque pai não presta, pai isso, pai aquilo, a pessoa acaba internalizando também esse discurso. Olha, ou se ela fala assim, tá tudo bem, aconteceu, paciência, nós estamos aqui. A pessoa já leva numa boa ausência paterna. Então, olha só, infelizmente, isso é algo que eu vivencio muito dentro do consultório, da clínica. Infelizmente, os pais, e é algo que faz parte da minha orientação para os pais, tanto de um lado quanto do outro. Tem que ter muito cuidado do que falar, porque você pode construir uma figura, às vezes nem tendo esse pai, mas você consegue, a mãe, se ela for sábia, ela consegue construir uma figura muito positiva para o filho sobre aquele papel, sobre a função, mesmo não sendo, através de quê? De dar exemplos, de contar histórias positivas. Agora, infelizmente, vai acontecer ao contrário. A gente vê realmente querendo denegrir e é como se quisesse assim, aqui, ele está errado e eu sou a certa. Só que isso traz faz um mal para a criança, né? Um prejuízo para a criança emocional, que se os pais soubessem disso, eles mudariam totalmente a postura deles. E é um discurso tão natural, né? Quando há um divórcio, é muito natural que haja. É briga de ego, né? Na porque realidade, os filhos ficam esquecidos dentro desse processo. Sim. Não, os filhos ficam no meio ali dessa guerra. E eles que são os mais prejudicados. Queria fazer uma pergunta. Quais são os sinais de alerta, né, nessa vivência de abandono paterno, seja pelo motivo que for, né, vamos falar de um divórcio, mas também de um filho que não conheceu o pai. Que sintomas são sinais de alerta para essas mães ou para esses tutores, para que a criança precisa ser cuidada, né? Digo assim, procurar uma terapia, procurar um profissional. O que pode, sei lá, a criança vai ficar mais agressiva? Quais são as características que podem ser vistas nessa criança como sinal de alerta, tipo, agora é hora de eu buscar ajuda profissional? Olha, primeira coisa, mudança brusca de comportamento. Então, às vezes, essa criança vai se tornar mais agressiva, ela não vai querer interagir ali, vai se afastar do social, seja da família, dos amigos, ela vai evitar, às vezes, ter crises de ansiedade, às vezes nem querer ir para a escola, não querer se relacionar. Enfim, são vários fatores aí que vão estar influenciando baixo desempenho escolar também. Então, são coisas que a gente tem que ficar em alerta. Não pode achar que pôr debaixo do tapete, não, né? Não. Teve um caso recente, só o que você falou aí, lembrei, uma coisa que aconteceu, um casal em separação. A criança, Renata, começou a fazer uma regressão, a mudar a fala, a voltar a fazer xixi. E aí foi se entender que aquilo era muito uma forma de chamar a atenção, porque uma vez que ela voltava a ser bebê, todo mundo voltava a atenção juntos e ficar nos cuidados para ela. Então foi ao extremo, mas a criança se regrediu completamente, todos os avanços, com a tentativa de unir os pais. Gente, quando eu me separei, meu filho tinha 3 anos e meio, caminhando para 4 anos. E aí a gente fez assim, eu mudei, fiz a mudança para o outro apartamento. Quando o outro apartamento estava organizado, a gente ia. Então, a gente dormia umas noites aqui e umas noites no outro. Quando a gente ia, eu falei a gente mesmos, os 3, para que ele visse, para que ele visse que ele tinha 2 casinhas. Então, a gente começou com uma conversa de 2 casinhas. Hoje vai ser na casinha de cá, hoje vai ser na casinha de cá. A mamãe vai ficar nessa casinha. E assim a gente foi fazendo, sendo que o meu marido foi junto, né, para o novo apartamento, para essa adaptação ser melhor. E eu ia para o outro. Então a gente ficava nessas 2 casas, ficou uns meses nessas 2 casas, dormindo nos 2 lugares. Nem parecia uma separação, né? Nem parecia uma separação. Ainda assim, quando a coisa caminhou, nós ficamos separados por 5 anos, quando a coisa caminhou, eu tive um namorado, ele teve uma namorada também e tudo mais. Ainda assim, ele frequentava a minha casa. A porta da minha casa sempre foi aberta para o pai do meu filho. Então, eu ia trabalhar, ele ia fazer almoço, então ele que dava almoço, liberava a escolar para ir para casa. Então, para as pessoas, às vezes para a sociedade, aquilo era muito confuso, né? Como assim você namora e o seu marido frequenta a sua casa? As pessoas achavam estranho, mas isso foi de uma
Naturalidade. Gente, de uma maturidade para o meu também. filho, foi de uma importância tão grande que ele não sentiu isso. Pra Isso ele, não talvez foi é como uma se dor. vocês nunca tivessem se separado. Quando a porque me gente parece que voltou são anos duas pessoas depois, ele falou assim: maduras. nossa, que estranho. Agora vocês estão se juntando contra mim. Eu não tô gostando de vocês reatarem, não. Mas isso tem muito da questão de serem bem resolvidos. Sim. Pessoas Exato. adultas, Sim. Com verdadeiramente. certeza. Foi Maturidade, né? né? Uma consciência. Uma consciência. E Segurança. como Verdade. isso atormenta a sociedade. Como atormenta quem está no entorno, né? É como se as pessoas que não estivessem vivendo bem juntas não pudessem ter uma boa relação separados, principalmente em prol do que é mais importante do que ficou daquela relação, que é o filho, né? Essa semana eu vi algo sobre o divórcio, falando sobre a romantização do divórcio como se o filho não precisasse de pai. É exatamente isso. E as pessoas deixam de pensar que, às vezes, um casal junto, infeliz, se agredindo e não se respeitando, estão fazendo muito mal, mais mal a uma criança, ao filho, do que morar em casas separadas, né? Então, acho que o que é mal? O que está fazendo mal? E confiar, né? Às vezes a gente também, como mulher, eu acho que a mulher cria uma simbiose muito grande com o filho, né? Principalmente por causa dessa questão do gerar, né? E principalmente nos primeiros meses de vida, então nem se fala. Quando ele vai crescendo, a gente vai se separando ali a duras penas para se reconectar com a gente mesma. O homem não passa por isso. Então é muito importante que a gente permita que esse encontro de pai e filho, né? Ou pai e filha. Porque como vocês não têm essa questão fisiológica natural dessa relação simbiótica, é preciso permitir que o pai seja pai também, Isso né? aconteça. Permitir e entender que ele tem capacidade de viajar com uma criança, que ele tem que aprender a alimentar uma criança, que ele tem que aprender do que essa criança precisa, né? Porque senão ele não vai também nunca ser permitido a ele ser pai. Muito legal que hoje nessa matéria que a Renata Britra trouxe, ela trouxe esse exemplo, né, do Bruno. Do Bruno. Ele falou, eu achei que a paternidade fosse começar quando meu filho estivesse aqui. Não, começou na barriga. Antes, né, enquanto a minha esposa estava gerando o nosso filho aqui, era sobre conversar com a barriga, ouvir a barriga, ajudar a minha mulher, enfim. Isso começa até bem antes. Você falando do Bruno, acho que isso, por acaso o Bruno é uma pessoa que eu conheço bem, escreveu Pai Tem Que Fazer de Tudo, um livro muito importante. O Bruno foi um dos pioneiros a defender em Belo Horizonte o banheiro nos shoppings para a família. Então o Bruno legal. participa desse movimento há 20 anos atrás, enfim, antes de ser pai ele já estava nesse movimento, enfim. Isso foi importante porque em algum momento ele se separou e ele passou a ter uma guarda compartilhada. E para ele não foi difícil, porque ele já estava acostumado com esse universo, a assumir esses lugares, esses papéis, né? Então acho que isso é importante. Ô, gente, deixa eu só mandar um beijo para nossa audiência. A Luísa Braga já passou por aqui, o Nelson também. A Luísa falou: mãe é mãe, pai é pai. E ainda comentou o seguinte: a gente já pode começar substituindo a babá pelo masculino. É um bom começo. Presenças parentais são importantes. Pai, mães, avós, etc. Boa isso, hein? Mas, A babá é sempre uma mulher. mas você teria coragem? Eu teria. Pois é. Isso é pauta. Eu não vou ser... Gente, não posso ser hipócrita. Eu não sei se eu confiaria os Eu cuidados do teria meu se eu tivesse filho. referência. Assim como eu teria dedos com uma mulher, eu Assim teria como a também gente vê com casos homens. também de Principalmente- violência da parte de Sim. mulheres, enquanto, né? Eu posso dizer também, eu tô falando isso do meu lugar, né? Eu tenho um filho homem, né? Então, assim, eu acho que existe preocupação também, mas é menor um pouco social do que uma menina. É. Mas gostei dessa provocação dela. É bom quando alguém nos provoca naquele lugar que você não tinha Sim. pensado. Por que tem que ser uma babá sempre, né? Eu nunca tinha pensado Eu nisso, também gente, nunca, confesso. primeira vez. Mas em Confesso. Hollywood já tinham pensado porque existe o filme O Babá. E é ótimo essa questão.